Boa noite a todos os participantes dessa mesa do nosso Congresso da Universidade Federal de São Paulo. Nós temos a grande alegria hoje de apresentar a Frente pela Vida, que é composta por 11 entidades, das quais nós temos aqui vários presentes que eu já vou apresentar a vocês. Mas, inicialmente, antes de apresentar os nossos palestrantes, que são representantes dessas entidades que compõem a Frente pela Vida, eu passo a palavra à nossa magnífica reitora, a professora Soraya Smiley. Por favor, senhora professora, para a sua saudação. Obrigada, professora Virgínia. Obrigada a todos aqui presentes. Muito boa noite. Eu queria te dizer, Virgínia, que além de aqui hoje, agora eu estou como reitora e vou dar início a essa sessão, mas também faço parte da Frente pela Vida, né? E representando a Andifes, que é uma das entidades que compõem essa importante frente e que nós fizemos parte agora nas últimas semanas, os últimos 2 meses, principalmente. Nós temos nos reunido, temos atuado conjuntamente com a Abrasco e todas as entidades que fazem parte, a SBPC, no sentido de fizemos uma marcha, a Marcha pela Vida, e também o lançamento do plano de enfrentamento, do Plano Nacional de Enfrentamento à Covid, que eu tenho certeza que os participantes desta mesa irão abordar, né? Este é o tema principal desta mesa de hoje. Então, é muito oportuna, necessária e importante a presença de todos vocês aqui. Em especial, eu quero saudar as minhas companheiras mulheres aqui e lideranças dessa, sem demérito aos homens, mas em nome delas, saudar todos aqui presentes, em nome da Gumara Azevedo, presidente da Abrasco, e também da Lúcia Souto, aqui representando tantas atividades e também trazendo toda a contribuição e a história que vocês também trazem num momento tão importante como esse, em que nós temos que falar da saúde coletiva, da saúde pública e em defesa do Sistema Único de Saúde. A nossa universidade está alinhada com este movimento e, além da nossa universidade, também a nossa Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Quero também cumprimentar o Fernando Pigato, do Conselho Nacional de Saúde, o Dirceu Greco e o Túlio Franco, que todos aqui fazem parte desta iniciativa tão importante que os nossos participantes dessa mesa vão ter a oportunidade de conhecer. É muito importante que todos nós estejamos envolvidos e conhecendo este plano. Tenho certeza que a professora Virgínia irá colher muitas informações necessárias e importantes para a nossa universidade e também perguntas dos nossos espectadores. Então, eu quero agradecer a organização desta atividade, dizer que é uma honra para o nosso congresso ter vocês aqui conosco e vamos em frente juntos, a Marcha pela Vida, a Frente pela Vida, mas também em defesa do Plano Nacional de Enfrentamento à Covid-19. Muito obrigada, professora Virgínia, passo a palavra a você e uma excelente atividade, uma excelente condução. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, professora Soraya, a sua presença e a sua saudação aqui para que nós possamos iniciar a nossa mesa. E eu queria fazer também um agradecimento especial à professora Luciana Surjos, minha colega lá na Baixada, que se esforçou e se empenhou
para que a gente pudesse ter essa noite tão importante. Então, eu passo a palavra para que nós temos vários palestrantes para que a gente não se alongue, a professora Gunara Azevedo Silva, professora titular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e que é a presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Por favor, professora Gunara, a palavra é sua. Em seguida, eu apresentarei os demais na medida que eles entrarem. Muito obrigada. Obrigada, Virgínia. Então, assim, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, agradecer muito a Soraya, a magnífica reitora da Unifesp, agradecer a Virgínia, a Luciana, que ajudaram, né, na organização desse painel, que eu acho que muito importante. Queria dar parabéns à Unifesp. Nesse momento, realizar um congresso interno é a coisa melhor que a universidade pode fazer. Esse congresso e esse exemplo, né, de congresso para todas as universidades, eu acho que para o Brasil é muito importante. Nesse momento de tanta dificuldade, a universidade mostrar sua força, mostrar o seu papel no desenvolvimento, mas também na diminuição de desigualdade no país, é fundamental. Parabéns a vocês que estão conseguindo com tanto êxito e com tantas dificuldades para todos nós, né? A gente está passando por um período que eu vou dizer, não sei como é que a gente consegue fazer tanta coisa, mas parabéns para a Unifesp. Então, quero agradecer muito mais uma vez. E o que a gente tem feito, e o que eu vou apresentar aqui para vocês, é um desdobramento do trabalho que nós estamos realizando na Frente pela Vida. A Frente pela Vida surgiu da necessidade da gente unificar entidades, organizações que trabalham pela democracia, que trabalham no Brasil pela ciência, pelo conhecimento e pela saúde. E entendendo que nós somos entidades da saúde coletiva, que por longos anos, mais de 40 anos, outras entidades aqui como o SEBS, mais de 40 anos, mais velhas até do que a Abrasco, a gente tem trabalhado no sentido de garantir o direito para todos, de saúde para todos. E isso foi conquistado na nossa Constituição de 88, com trabalho de colegas de outras gerações que realmente se dedicaram a vida inteira para que isso acontecesse. E hoje a gente está vendo que, diante desse quadro, é importante a gente defender o SUS, por isso a defesa pela vida, pelo SUS e pela democracia. E a democracia, porque sem democracia a gente não tem saúde, a gente não tem SUS e a gente não tem uma vida com qualidade para todas e todos os brasileiros. Então, quando a gente iniciou essa frente, a gente conseguiu unir entidades fora até exatamente da saúde coletiva, conseguimos juntar a Sociedade Brasileira de Progresso pela Ciência, a SBPC, conseguimos juntar a CNBB, a Andifes, e a Soraya participou desde o início com a gente, né, como vice-presidente da Andifes, juntamos também a ABI, no sentido de que a gente ultrapassasse um pouco os limites do que são as sociedades só da saúde, entendendo que o momento exige uma união, mas exige um esforço de todos nós. E aí nós conseguimos, no dia 9 de junho, realizar a Marcha pela Vida, que foi um sucesso. Mais de 650 entidades fizeram adesão a essa marcha. E aí, consequentemente, o que nós temos que fazer? Qual foi a constatação que nós tivemos? Realizar um trabalho de mostrar ao Estado brasileiro, à sociedade brasileira, a necessidade de enfrentar a pandemia de Covid, que está trazendo sofrimento, está levando a mais de 75 mil óbitos, chegando a uma quantidade enorme de casos, e a gente, como professores, profissionais do SUS, pesquisadores, a população engajada, alguma coisa a gente tinha que fazer, porque não dá mais para aceitar esse estado de coisas, não dá mais para aceitar. E aí nós trabalhamos, né, desde o final da marcha até agora, a gente trabalhamos na construção desse plano. O plano, ele é um plano aberto, é um plano vivo, a gente quer que ele sirva como instrumento de discussão e mobilização e luta, e pressão também, para que o Estado cumpra o seu papel. E hoje eu vou apresentar para vocês a versão que foi aprovada exatamente hoje. Eu fiquei até pouco tempo atualizando a primeira versão, né, do plano, e essa segunda versão ela foi feita com contribuição de mais entidades que se somaram, né, nesse trabalho, e várias outras pessoas que mandaram contribuição.
Na Abrasco, a gente tem 21 grupos temáticos, todos mandaram contribuição e a gente está juntando aqui. Mas as nossas entidades também, eu queria dar boa noite, bom estar aqui com meus colegas, a Lúcia, que é do SEBS, o Túlio da Rede Unida, o Pigato do Conselho Nacional de Saúde e o Dirceu da Sociedade Brasileira de Bioética. A gente está junto nessa luta muito antes até da pandemia. E a gente agora tem que enfrentar, além de todos os problemas que a saúde já vinha tendo, que o país já vinha tendo, a gente está enfrentando essa pandemia. Então, eu vou passar aqui para vocês, deixa eu botar, compartilhar a apresentação. Então, assim, eu vou, olha só, deixa eu abrir aqui. Todo mundo está vendo? Estão vendo a apresentação? Sim? Eu vou apresentar o plano. Ok. Se acontecer algum problema, por favor, avisem. Eu vou apresentar o plano. O plano foi concebido da seguinte forma. Ele tem toda uma análise, mais de 100 páginas, ficou um documento grande com mais de 100 páginas, justamente porque contempla todas as questões, todas as áreas, mas, sobretudo, todos os problemas que essa pandemia está trazendo. Então, ele tem uma análise de situação grande e, depois, ele tem uma parte onde tem um sumário executivo, que dá para ver direto lá quais são as questões de forma mais sintetizada, e também recomendações, tá? Recomendações que a gente faz ao final. Então, começando aqui, eu vou mostrar aqui, estou mostrando aqui para vocês que são entidades, né, organizações do campo da saúde que compõem a Frente pela Vida. Então, aqui contribuíram efetivamente na construção, né, desse plano, 14 entidades aqui, a Associação Abrasco, né, o SEBS, a Rede Unida, a Associação Brasileira de Economia e Saúde, a Associação Brasileira de Saúde Mental, a Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, a Associação Brasileira de Enfermagem, a Associação Brasileira de Virologia, a Associação Brasileira de Bioética, desculpe, Sociedade Brasileira de Bioética, Conselho Nacional de Saúde, que não é uma entidade, é um conselho, né, totalmente ao controle social do SUS, Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Sociedade Brasileira para a Qualidade, Cuidado e Segurança do Paciente, Rede de Médicas e Médicos Populares e Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. Tá? Acho que eu pulei a Sociedade Brasileira de Virologia, também contribuiu no pedaço que tem a ver com a questão clínica e da virologia. Então, da onde que veio a proposta? Essa proposta, né, a gente começa dizendo que, diante da omissão do governo federal no cumprimento de seu papel, né, perante a população, ameaçada pela pandemia da Covid e pelas graves crises dela decorrentes, trazemos uma contribuição viva na expectativa de ampliar o debate e cobrar do Estado o seu papel no enfrentamento dessa gravíssima crise. É importante entender, e esse documento traz de forma muito detalhada, que a pandemia compreende um complexo de fenômenos e processos múltiplos, né, em sua diversidade plena, articulados a numerosos elementos de compreensão e análise. É um objeto de distintos enfoques. Então, a gente tem que entender ela no seu contexto, e não é um contexto simples, porque é uma situação nova, uma doença nova, que está fazendo com que a ciência tenha muito trabalho para entender melhor, mas esse é o nosso papel. Então, eu coloquei aqui os capítulos desse plano, né? Tem uma introdução. Além do sumário executivo, tem o sumário mesmo, sumário de 2 páginas, para quem quiser ler de forma rápida, mas tem esses capítulos todos, tá? Compreender a complexidade, o referencial metodológico, aspectos biomoleculares e clínicos, o panorama epidemiológico, dimensões ecossocial de bioética da pandemia, a importância do SUS, a gente coloca de forma muito clara a importância do SUS, com todas as suas necessidades, as redes regionalizadas, o financiamento, a gestão, tudo isso o plano vem abordando. Tem um capítulo também muito importante, que é de Ciência, Tecnologia em Saúde e Produção de Insumos Estratégicos. A gente fala do fortalecimento super importante, que é do sistema de proteção social, falando de todas as situações de bem-estar, seguridade social, política de segurança alimentar, né? Melhores condições de vida para a população brasileira e as dimensões político-culturais dessa pandemia. Tem um capítulo, que é o capítulo 9, que foi muito trabalhado, teve muita contribuição de vários grupos, né, que trabalham especificamente com todas essas causas, de populações vulnerabilizadas e direitos humanos, né?
Aí, ao final, a gente coloca responsabilidades e recomendações, a gente faz isso para as autoridades políticas, para as autoridades sanitárias, aos gestores do SUS e à sociedade em geral. E aí a gente termina falando como enfrentar a pandemia, né, para construir um futuro mais sustentável com justiça social. Então, o que eu fiz aqui para apresentar para vocês? Como a gente tem responsabilidades e recomendações, onde separamos autoridades políticas, autoridades sanitárias, gestores e sociedade, eu não vou, são 72 recomendações. Inicialmente a gente tinha 60, com a revisão do documento e consultando muito mais gente, aceitando todas as contribuições, a gente está com 72 responsabilidades e recomendações. Aí eu fiz o quê? Acabei de fazer isso de noite aqui, porque a versão ficou pronta final da tarde, a segunda versão. Eu separei algumas que eu acho que vale a pena chamar a atenção, das recomendações e responsabilidades, né? Então, a Presidência da República, né? A gente tem que dizer que medidas de amplo alcance, envolvendo um volume de recursos compatível com as necessidades da nossa sociedade, tal como apresentada no item onde o plano está mostrando. Né? E diante de uma ausência de uma coordenação nacional com medidas de quarentena e gestão da retomada de atividades, onde tem havido restrições em mobilidade e distanciamento físico, a gente tem exigido que, e isso tem ficado só com governadores e prefeitos, a gente mostra a necessidade de um plano integrado em todas as esferas, nacional, estadual e municipal. Então, separando aqui recomendações às autoridades políticas. Eles têm que implantar comitês consultivos de assessoramento em todas as esferas do governo, com representação das comunidades científicas, profissionais de organismos e organismos de sociedade civil, né, com estrutura nos conselhos de saúde para discussão e encaminhamento das soluções e medidas de controle. Tudo isso é importante ter a participação do controle social e também dos pesquisadores. Então, cabe às autoridades federais promover o adequado desempenho dos centros, né, de combate à epidemia, né, os centros estratégicos, como instância de coordenação nacional, visando a correta aplicação de estratégias epidemiológicas de controle da pandemia, de acordo com os parâmetros definidos pela Organização Mundial de Saúde e a experiência de outros países. Cabe aos governos estaduais e municipais o compromisso de seguir os mesmos propósitos na sua respectiva esfera de atuação, mediante adoção, regulação e gestão de todas as medidas necessárias. E cabe também, né, às autoridades políticas investir no desenvolvimento tecnológico de testes, vacinas e insumos em grande escala, segundo as necessidades do país, articulando, apoiando e coordenando os esforços dos grupos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico em saúde ativos no Brasil, que são muitos. Ainda como responsabilidade dos governos, né, em todas as esferas do governo, implementar medidas que assegurem manutenção da renda mínima às famílias, a manutenção de empregos, de créditos aos médios, pequenos e microempresários, tal como também apresentado no item específico desse plano, e como vem sendo feito em outros países, de forma a mitigar os impactos da pandemia, né, no aprofundamento das desigualdades de gênero, classe, geração e raça e etnia. Cabe às autoridades políticas, em todos os níveis, garantir acesso à água potável, ao saneamento básico, fundamentais para o enfrentamento da pandemia. E as autoridades políticas devem implementar medidas urgentes frente às demandas gerais e à proteção social das pessoas com deficiência. Esse é um tema muito caro, muito importante para a gente. Bom, responsabilidades ainda dos governos. Em relação à proteção social, não vou falar todas, mas a gente lista várias condições que são necessárias ocorrerem para garantir essa responsabilidade de proteção social aos segmentos da população mais afetados, como trabalhadores informais, desempregados e grupos sociais em situação de maior vulnerabilidade. Tá? Essas são as medidas. Eu vou passar, mas está bem detalhado no plano. As autoridades sanitárias, nós fizemos várias recomendações às autoridades sanitárias, e aí a gente começa pelo Ministério da Saúde, urgente tomar a iniciativa de elaborar e apresentar à sociedade um plano estratégico nacional de intervenção, com a participação ativa das comunidades científicas, das instâncias de controle social do SUS.
Importante chamar atenção, tem várias outras, mas eu estou chamando a atenção aqui. O subsistema de saúde indígena, que é parte integrante do SUS, necessita de fortalecimento das articulações com demais gestores de nível municipal, estadual e federal, com expansão da rede de atenção primária em territórios indígenas, com garantia de integralidade da atenção dos usuários, do subsistema e da garantia, voltou aqui. Só um minuto, gente. Eu pulei aqui sem querer. Eu estava aqui, né, falando aqui. É o subsistema de saúde indígena, né? E nos planos estaduais e municipais, secretarias e secretários e secretárias de saúde, que são autoridades sanitárias, cabe a formulação dos planos estratégicos, né, equivalentes no seu nível de atuação. Então, manter também sistemas de informação capazes de monitorar de forma oportuna a evolução dos números de casos, internações, óbitos e exames laboratoriais, mediante investimento em pessoal qualificado, processos de tecnologia para a modernização desses sistemas, né, considerando a segurança da informação e o direito à privacidade da população. Importante seguir essas recomendações. As autoridades sanitárias também, a gente chama a atenção de que em todas as esferas do governo devem ser implementadas ações para reduzir e controlar a transmissão comunitária da Covid-19, através de estratégias epidemiológicas apropriadas, mediante quarentena, distanciamento físico, isolamento de infectantes e restrição de viagens domésticas internacionais. A gente chama a atenção que a flexibilização dessas medidas de distanciamento físico e restrição de mobilidade devem ocorrer quando a situação epidemiológica permitir, com pré-requisitos precisamente definidos, conforme indicadores estabelecidos pela OMS e referendados por outras organizações internacionais da saúde. Aqui embaixo estão os indicadores que a gente tem ouvido falar muito, a questão da incidência, da mortalidade, se ela está controlada ou não, do número reprodutivo, né, que é chamado RT, se estiver acima de 1 não dá, da disseminação geográfica, e é o que vem ocorrendo no Brasil. O Brasil está interiorizando a pandemia, a gente tem que ficar atento a isso, é importantíssimo considerar isso na medida se for flexibilizar, tá? E também rastreando contatos na quarentena e, sobretudo, pensando o que é a condição de assistir aos pacientes. Então, a taxa de ocupação que se propõe de leitos de UTI ser superior a 70%. Com isso, com todos esses critérios sendo seguidos, a gente poderia pensar numa flexibilização no país. Bom, as autoridades sanitárias também, a gente faz outras recomendações, né? Como, por exemplo, implantar nos seus respectivos âmbitos de atuação estratégias de busca ativa dos casos, com equipe de vigilância epidemiológica capacitada de rastrear por biologia molecular todos os casos suspeitos, com rastreamento dos contatos, cobrindo a possível cadeia de transmissão até o limite da rastreabilidade. Ou seja, a gente tem que monitorar toda a cadeia para ter controle e saber que a pandemia não está aumentando. Para todos os casos laboratorialmente confirmados ou com diagnóstico clínico da Covid, em que se julgar necessário, deve ser realizado isolamento individual rigoroso sob supervisão das equipes de vigilância e acompanhamento das equipes de atenção primária. Em todos os níveis do sistema de saúde, as autoridades devem investir no desenvolvimento de tecnologias inovadoras e efetivas para rastreamento de casos e contatos, monitoramento e orientação, bem como para o apoio à análise epidemiológica e às ações de formação de trabalhadores em saúde e apoio ao serviço de saúde. Isso é uma parte que é muito importante e tem muito a ver com o trabalho que as universidades podem estar fazendo em conjunto com os serviços de saúde. As autoridades sanitárias são responsáveis por garantir a observância de protocolos de segurança com a provisão de equipamento e proteção individual para todos os trabalhadores de saúde e outros setores que atuam na linha de frente. Fundamental garantir a proteção. E aí, ainda como responsabilidade dos gestores sanitários, né, em todos os níveis do sistema de saúde, é importante, e isso não aconteceu ainda não aconteceu de fato, uma campanha de comunicação social sobre a Covid-19, com orientação clara, embasada no conhecimento científico,
considerando as diversidades socioculturais e linguísticas da nossa sociedade, com precaução, prevenção da doença, proteção e atenção em saúde, incluindo informações sobre acesso factível a serviços de saúde disponíveis e oferecendo apoio a organizações comunitárias e movimentos sociais para o desenvolvimento de estratégias comunicacionais locais e adequadas à possibilidade de cada território, em toda a população, em toda a sua amplitude. É importante chamar a atenção que não foi feita até o momento nenhuma campanha de comunicação do governo federal para toda a população se prevenir da Covid. Devem ser elaboradas estratégias e implementadas medidas de cuidado e saúde mental. Esse ponto é muito importante, porque muito tempo de isolamento, de distanciamento e todas as dificuldades que a nossa população tem, isso vai aumentar. Compondo um plano complementar de enfrentamento da epidemia, de transtornos psiquiátricos e agravos à saúde mental, com o apoio das práticas integrativas e complementares. E, além disso, também implementar medidas urgentes destinadas à proteção da saúde e da vida de pessoas com deficiência. Aí a gente lista aqui várias medidas que a gente pode seguir. Bom, aos gestores do SUS, né, estamos chegando no meio, aos gestores do SUS, eu vou tentar ser mais rápida, linhas de cuidado implementadas para entender as diferentes fases da doença, seu potencial de gravidade, desde o manejo dos sintomas, do isolamento domiciliar, até a internação na UTI. Vamos precisar também de atendimento presencial para pacientes suspeitos de Covid na APS, guardando todas as precauções que devem ser feitas para que a APS, os serviços de atenção primária, não sejam uma forma de transmitir a infecção, né? Então, a gente fala da necessidade da atenção clínica individual nos profissionais da APS, né, orientando casos suspeitos, quando é necessário isolamento e quando é necessário fazer por videoconsulta, tá? Explorar muito a videoconsulta é importante. E aí tem o que a atenção primária pode fazer, a importância da busca ativa, né, que é a recomendação 40, é fundamental a gente fazer o que a gente já sempre fez na vigilância epidemiológica, o que a gente sempre cuidou de fazer na atenção primária, a vigilância, a busca ativa de casos. Bom, ainda temos a questão dos casos confirmados leves ou sintomáticos, tem que ser identificados, apoiados, orientados rigorosamente. E isso é um papel, uma responsabilidade do gestor do SUS. As unidades devem fazer intervenções terapêuticas, monitorar os sinais de agravamento e providenciar, isso é fundamental, transferência oportuna para leitos de maior complexidade. Para isso, a gente tem que usar UPAs, como está na recomendação 44. UPAs, SAMU, o que for possível para que essa transferência seja feita rápida. Ainda deve ser expandida a capacidade, a questão dos leitos de UTI. Estendida a capacidade, pensar na fila única, como organizar isso e garantir que isso seja regulado pelo SUS, pelos gestores do SUS. É importante, ainda chamando a atenção aqui na recomendação 48, leitos de retaguarda dedicados ao atendimento de casos suspeitos com alto grau de agravamento. Não necessariamente ele vai precisar de UTI, mas ele vai precisar de isolamento. Muitas vezes não tem condição de ficar em casa e é necessário o leito de cuidado intermediário para isso. Bom, aí falando do transporte, a gente tem umas recomendações para transporte, a gente fala também de ser necessário o acesso de recursos de alto custo nas unidades intensivas, né, com tecnologia para o cuidado de pacientes graves, não deve ser subordinado à preconceito, ou seja, à escolha de quem vai poder ter acesso. A gente acha que isso tem que ser cuidado, a gente não deve ter nenhuma escolha com base em idade, comorbidade, situação social ou qualquer outra situação. O manejo clínico dos pacientes deve ser em protocolos já disponibilizados. O protocolo são as práticas clínicas bem feitas do cuidado intensivo. Isso é possível. E é necessário, aí está na recomendação 59, uma comunicação entre hospital e família, que é o que a gente está vendo, e as famílias têm sofrido muito pela falta de comunicação. O paciente interna fica sem contato e a família sem nenhuma informação. Bom, ainda para os gestores, né, a gente sugere que o serviço de saúde reprodutiva e sexual deve ser mantido, incluindo contracepção, atenção ao abortamento, né, diminuindo a questão da situação de inseguridade para as mulheres, né,
abortamentos inseguros. Cuidados na assistência pré-natal é importante, a gente não pode parar de ter isso. Ao parto e ao puerpério, a gente está vendo que está tendo uma diminuição do número de partos por conta da pandemia, mas é importante a gente manter todas as questões do atendimento às mulheres, né? E ainda pensar estratégias que devem ser desenvolvidas em conjunto com as comunidades afetadas, como possibilidade de favorecer a adequação dos distintos contextos socioculturais e cuidado realmente efetivo, tá? Orientado com pedagogia emancipadora, baseado no diálogo, né? E na construção compartilhada do conhecimento. Bom, e a sociedade geral? O que a gente propõe para a sociedade geral? São as últimas recomendações. A sociedade deve exigir e conquistar acesso à informação acurada, certificada e útil, conscientizando-se da gravidade da crise e, em consequência, compreender e aderir às medidas. A gente acha que para vencer a pandemia é preciso uma intensa mobilização social em prol do direito aos cuidados de saúde de qualidade, em defesa do direito à vida, à saúde, né? Nas organizações independentes da sociedade civil, da defesa de direitos de grupos sociais, tais como movimentos antirracistas, em defesa dos direitos das mulheres, em defesa dos direitos do LGBT, organizações de grupos marginalizados, né, como moradores de favelas e periferias, inclusive em torno de atividades culturais que se fundamentam no princípio ético da igualdade e no exercício da solidariedade. A gente acha importante uma mobilização das capacidades de inovação tecnológica na saúde, nas universidades e nos demais centros de pesquisa. A gente acha importante criar comitês em todos os níveis de pesquisadores das diversas áreas que possam monitorar, avaliar e propor inovação para o melhor funcionamento e transparência dos sistemas de informação, conferindo maior credibilidade aos nossos dados. E aí, no número 70, a gente fala que ao SUS, em particular, a sociedade precisava intensificar sua participação nos espaços destinados ao controle social, né? Em geral, a sociedade deve exercer a participação cidadã, defendendo a dignidade da vida humana, a preservação do meio ambiente, o fortalecimento do regime democrático que vem sofrendo ataques de arrivistas que, por meio de fraude, né, e manipulações, passaram a ocupar lugares de destaque na cena nacional. Por último, a gente coloca que é fundamental promover a cultura da paz. E a cultura da paz tem a ver com o respeito à vida, com a promoção de todos os direitos humanos, com os diversos saberes e práticas, né, integrados ao que a gente vem trabalhando, com a adesão aos princípios de liberdade, justiça, democracia, tolerância, solidariedade, cooperação, pluralismo, diversidade cultural, diálogo e entendimento em todos esses níveis para que a sociedade, né, nossa, mas a sociedade com os outros países, outras nações, possam evoluir para uma vida melhor para todas e todos. Né? A gente, então, concluindo, né, a gente acha que esse plano, que faz parte do movimento das entidades e organizações que trabalham pela frente, pela vida, não trazem meramente uma lista de propostas, né? Mas um sistema articulado, integrado de estratégias, táticas, ações destinadas a viabilizar métodos de controle dos processos epidêmicos. A funcionalidade e efetividade dependem de planejamento eficaz, gestão competente, coordenação fina e sensível e, sobretudo, valorização da democracia. E o sucesso desse plano, da sua implementação, num contexto de tão grande complexidade, está na capacidade de mobilização da população, incluindo usuários, gestores e profissionais, num regime e coesão firme, solidária e responsável. Então, gente, o plano é esse. Deixa eu fechar aqui. Esse é o plano. Eu fico aqui aberta e acho que a gente pode levantar alguma pergunta ou algum comentário específico. Esse foi o nosso trabalho, é um trabalho aberto que vai continuar em todas as esferas, mas em todos os movimentos, e a gente pretende que isso, de fato, mude o quadro tão grave que a gente está passando agora. Obrigada, gente. Nós aqui agradecemos, professora Gunnar. Eu aproveito, então, o final da sua apresentação para chamar Fernando Pigato, que é o presidente do Conselho Nacional de Saúde, pela importância que é dada em tudo isso que foi listado, né? O imenso conhecimento que vocês colocaram, sistematizado,
como a importância de que os usuários do Sistema Único de Saúde, que os trabalhadores do Sistema Único de Saúde possam participar da gestão, né? Senão nada disso pode acontecer. Então, vamos passar a palavra para Fernando Picato, por favor. Boa noite, então, a todos e todas. Uma satisfação a gente poder estar aqui participando deste congresso, né, da Universidade Federal de São Paulo. É importante, uma universidade pública, mesmo que a gente esteja passando por um momento muito difícil no nosso país, não podemos nunca esquecer, né, de nos solidarizar com as vítimas, as famílias, né, que sofrem, e tanto aquelas pessoas que são infectadas, como aquelas pessoas que a gente perde, né? Mais de 75 mil vidas nós perdemos, né, nesta guerra, né, contra esse inimigo comum, né, esse vírus poderoso que a gente procura todos os dias enfrentar da melhor maneira. E o esforço que a gente está fazendo da Frente pela Vida, eu acho que é a demonstração do valor que a gente dá, né, para a vida. Enquanto alguns insistem em negar a ciência, negar a pesquisa, negar atitudes tão simples como usar uma máscara, negar, né, o princípio de que o coletivo, né, ele precisa falar para que os indivíduos possam viver, e tem algumas pessoas que insistem, né, de que o individual, eu faço o que eu quero e não interessa as consequências que tenha na vida das demais pessoas. Então, a gente vive nesse momento uma encruzilhada onde a gente tem que escolher o caminho. E nós escolhemos o caminho de unir forças. As iniciativas que já vinham sendo tomadas desde o início do ano pelas entidades da saúde coletiva, por entidades ligadas à área da ciência e da pesquisa, de outras áreas, né, que tem a ver com a saúde, que tem tudo a ver com a saúde, né, como a própria cultura, que a gente se somou agora, inclusive no dia que nós lançamos o plano, com muitas pessoas que representam, né, também esse segmento, e outros segmentos, né, que a gente, para nós, a saúde não é só ausência de doença, e nós, inclusive no âmbito do Conselho Nacional de Saúde, também, desde o início do ano, lutando para salvar vidas e tomando iniciativas, né, aprovando documentos, fazendo debates, participando de encontros, fazendo reuniões, dialogando com os conselhos estaduais, com os conselhos municipais, com os conselhos locais, nas diversas políticas públicas, nas áreas que têm representação, segmentos que estão no Conselho Nacional de Saúde, usuários e usuárias, profissionais em saúde, e também tentando sensibilizar a gestão, os prestadores de serviço, para que atuássemos, né, no enfrentamento, né, desta pandemia, que antes não era, em janeiro ainda não era uma pandemia, e todas essas iniciativas elas vinham sendo feitas, eu diria assim, que de forma isolada, né? Por mais que a gente tivesse as forças que a gente tem enquanto instituições ou entidades e organizações da sociedade civil, né, para enfrentar esta guerra, né, nós chegamos à conclusão que era importante, principalmente pela falta de ação ou ações equivocadas do governo federal, nós precisávamos agir de forma conjunta. Então, vários documentos que a gente estava vendo circular, ajudando a elaborar, e nós mesmos do Conselho Nacional de Saúde, quando a gente toma a iniciativa, e aí eu queria parabenizar muito aqui, né, a Gunnar, a Lúcia, né, o Dirceu, o Túlio, né, que
provocaram, né, são integrantes do Conselho Nacional de Saúde, integram o Conselho Nacional de Saúde, né, as entidades que representam aqui, né, a Abrasco, SEBS, SBB, Rede Unida, fazem parte do Conselho Nacional de Saúde, mas provocaram a gente, né, enquanto o Conselho, o todo do Conselho, e outras organizações que a Gunara aqui citou na apresentação dela, né, e a própria Andifes, a professora Soraya, né, que acompanhou a gente também nesse processo todo, a gente somar esses esforços, né, e nos desafiarmos a agir, né, para cobrar, sim, cobrar atitudes, principalmente do ente federal, mas também colocarmos um plano para o Brasil poder trabalhar, né, de forma mais efetiva. Então, esse desafio ele foi exitoso, porque nós conseguimos fazer o lançamento, e a Gunara aqui também já relatou como é que foi, o êxito que foi, e elaborarmos esse plano. Eu gosto muito quando a gente fala que é um plano vivo, né, e ele tinha 60 recomendações, e agora tem 72, e vai ter mais. Ainda bem que vai ter mais. Porque se foi o tempo, né, de acharem que as questões eram estáticas e que para a gente poder enfrentar um inimigo poderoso como é este coronavírus, bastaria um único documento, uma única iniciativa. Não, é a força da nossa unidade e a ampliação, inclusive, dessas forças, para junto ao Congresso Nacional, junto às esferas da justiça, junto aos movimentos populares, sindicais, as organizações que estão na ponta, atuando no dia a dia nas comunidades. Eu sou suspeito para falar, porque eu represento no Conselho Nacional de Saúde a Confederação Nacional das Associações de Moradores, a CONAM. E a gente está desafiado. Eu estou, enquanto presidente do Conselho Nacional de Saúde, logicamente, fazendo toda a mobilização para que aquelas entidades que fazem parte do Conselho Nacional de Saúde, mais de 100, possam fazer esse debate, possam aprimorar o plano, possam fazer com que o plano seja efetivado, né, em todo o seu aspecto, que é infinito, né, de tanta iniciativa que tem, que a gente pode aproveitar para fazer o enfrentamento à Covid, né, mas, inclusive, a entidade do qual eu faço parte. A gente fazer o debate nas comunidades, né, com situação de pandemia, onde a gente tem uma dificuldade real, que as pessoas hoje, né, estão, por conta, inclusive, do que o governo federal tem deliberado, né, que é dificultar as pessoas a terem acesso, por exemplo, a recursos para poderem ficar em casa e fazer o isolamento. As pequenas, médias, microempresas que também não têm acesso a recursos e que, portanto, têm que, às vezes, dizer não, é melhor eu abrir e correr risco, né? Os trabalhadores e as trabalhadoras que são forçadas aí, né, para o trabalho, né, mesmo não sendo serviços essenciais, porque existe uma pressão do setor empresarial e de alguns setores também da política pela abertura descontrolada, desenfreada. Eu moro no Rio Grande do Sul e nós aqui tivemos uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, que foi feita no Rio Grande do Sul, contratada pelo governo do estado e também contratada pelo Ministério da Saúde para ser feita no Brasil inteiro, onde se trabalhou um plano. Eu participei de um debate com o reitor da UFPEL, agora, semana passada, né, onde o plano que foi elaborado era um plano para ser executado após o platô e quando a curva estivesse caindo. E o governo do estado resolveu implementar o plano com a curva subindo, né? Algo inimaginável que começou a acontecer. Ou seja, em 3 meses, 500 óbitos, agora em 20 dias, chegando a 500 óbitos, e a probabilidade que nos próximos 10 dias virem mais 500, e depois 5 dias mais 500, e que a gente tem em setembro 6.000 óbitos no Rio Grande do Sul. É a bandeira vermelha que vira laranja, que volta para amarela, que vai para laranja de novo, porque existe a pressão política. Ou seja, a falta de uma coordenação, inclusive nacional, e de um plano coordenado pelo governo federal,
e dialogado com os estados e municípios, né? Não só da gestão, mas acompanhado, inclusive, pelos conselhos, acompanhado pelas entidades, pelas instituições, né, que estão aqui representadas, incluindo as universidades, os institutos federais e tantas outras organizações públicas que prestam serviço ao país, né? A nossa Fiocruz, que tanto tem feito, né? E não, existe uma ausência, né? Que por mais que esteja hoje o Ministério da Saúde sob comando de militares, existe uma ausência de comando. Que o comando não é ditar a regra, impor a regra, mandar fazer. Comando é ajudar a coordenar um processo, né, de enfrentamento numa guerra, né, e, portanto, militares deviam entender um pouco mais de guerra, né, que não é só dar tiro, de arma, de canhão, ou seja o que for, né, que esta guerra, a última coisa que se faz numa guerra é pedir para os cidadãos do seu país se colocar na frente de batalha e ser atingido pelos tiros do inimigo. Pois é isso que está acontecendo no nosso país. Nosso país, o presidente da República e os seus comandados decidiram não fazer nada para evitar mortes, para evitar infecções das pessoas. Nós temos aí negros, pobres, as maiores vítimas dessa guerra e, portanto, quando se fala em genocídio, tem as comunidades indígenas estão sendo muito afetadas, é um problema muito grave e, portanto, em vez de proteger o seu povo, não, expõe o seu povo. Quer dizer, inclusive a gente se pergunta, qual é o objetivo de um presidente da República que disse que na ditadura militar foi morta pouca gente, que deviam ter sido mortos no mínimo uns 30 mil. Qual é a meta da pandemia? É matar quantas pessoas? Então a gente não pode deixar de se indignar e a gente não pode naturalizar mais de 1.000 mortes por dia. A gente não pode naturalizar quando a gente vê as notícias dizendo aqui estabilizou, agora continua morrendo 200 pessoas por dia. Aqui diminuiu, agora está morrendo 150 por dia. A gente não pode naturalizar mortes, a gente não pode naturalizar o que está acontecendo no nosso país. Portanto, esse plano de enfrentamento à pandemia, ele precisa dialogar com as autoridades, sim, isso é apontado no plano, dialogar com o Congresso, dialogar com outros setores, mas principalmente dialogar com a sociedade. E esse espaço que a universidade abre para fazer esse diálogo também é importante. Precisamos fazer com que esse plano chegue em todas as pessoas e que assim possamos cada vez mais nos fortalecer para nos defender e para defender a nossa vida deste inimigo nessa guerra desigual. Obrigado pela oportunidade do Conselho Nacional de Saúde estar aqui com vocês participando desta atividade. Nós é que agradecemos, Fernando Brigatti. Muito obrigada pela sua fala. Eu passo a palavra de imediato à professora Lúcia Souto, presidente do Centro de Estudos sobre a Saúde, Brasileiro sobre a Saúde, o SEBS, né? Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. Ela é pesquisadora do Departamento de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, a nossa Fiocruz. Por favor, professora Lúcia, passo-lhe a palavra como presidente do SEBS. Seu microfone, professora Lúcia. Primeiro, boa noite. Agradecer muito a professora Virgínia, agradecer também muito o convite da Unifesp, através da sua reitora, a professora Soraya, que tem sido uma grande companheira da Frente pela Vida, e também a professora Luciana, que nos fez esse convite, né?
os nossos companheiros, Gunnar, Túlio, Dirceu Greco, o companheiro Pigato, que acabou de falar, temos sido assim incansáveis nessa luta enorme que a gente está enfrentando, mas eu gostaria de chamar a atenção primeiro para o que nos movimentou e qual foi a grande mote para que a gente organizasse esse plano de enfrentamento da Covid-19 no Brasil. Primeiro, um senso profundo de responsabilidade com o nosso país. Quer dizer, nós não podemos assistir de uma maneira passiva essa verdadeira catástrofe sanitária que o Brasil está vivendo, uma catástrofe evitável, porque nós não precisaríamos estar nesse número verdadeiramente, essa magnitude inadmissível de casos que nós estamos vendo na Covid, com mais de 74 mil mortos, hoje eu acho que já até ultrapassou esse número de 74 mil mortos. Só ontem, 1.300 pessoas morreram, quer dizer, como o Fernando Pigato chamou a atenção, isso não pode ser naturalizado. Quer dizer, como é que nós podemos enfrentar essa pandemia, e principalmente diante de uma situação gravíssima, porque é um governo que se omite completamente de suas responsabilidades, um Ministério da Saúde ocupado militarmente. Hoje nós temos uma situação que parece até inimaginável de ocultação de dados da população. Quer dizer, você não tem nem por parte do Ministério da Saúde a informação adequada à população com relação a dados que são necessários para as universidades pesquisarem, para fazermos uma noção e nos apropriarmos dessa realidade de uma maneira mais abrangente, né? Então, essa situação realmente exige um posicionamento das entidades da saúde coletiva do Brasil, e é o que nós estamos fazendo agora, trazer desse plano para a sociedade brasileira, um plano de enfrentamento, porque nós acreditamos que ainda há tempo de salvar muitas vidas e proteger muitas vidas de brasileiros. Nós não consideramos que nós temos que nos conformar com o estado de coisas que nós estamos vivendo hoje. Não. Não é para se conformar. Então, além dessa situação de desastre sanitário completo, nós temos uma situação gravíssima com relação ao Sistema Único de Saúde. Desde a emenda constitucional 95, nós temos uma perda de recursos do Sistema Único de Saúde de 22,5 bilhões de reais. Agora, na emergência sanitária que o país está atravessando, foram destinados ao Sistema Único de Saúde recursos no valor de 39 bilhões de reais. Desses 39 bilhões de reais, 2/3 estão parados, o que é uma coisa, parece até inadmissível. Quer dizer, 2/3 desse recurso estarem parados. Nós temos hoje no Brasil, antes até da pandemia, além dessa dimensão sanitária, na crise econômica e social, nós tínhamos 40 milhões de trabalhos precários no Brasil. 13 milhões de desempregados. Como é que numa pandemia de um vírus que nós não temos vacina, que nós não temos tratamento, você não tem uma política de proteção social cada vez mais ostensiva? Quer dizer, o governo, nesse momento que se recusou a enfrentar, negando a ciência, inventando que há uma medicação milagrosa, como é o caso da cloroquina, né? Agora também, ao negar isso, quer dizer que é um protocolo sendo usado que é gravíssimo, porque é uma confusão de comunicação muito grave. Quer dizer, além de não propor uma comunicação clara e democrática com a sociedade, confunde a população brasileira, que está na sua esmagadora maioria, por todas as pesquisas, aderida às medidas que podem ser feitas, como é o caso do isolamento social, agora precisa praticar. Que a grande maioria da população brasileira não tem condições de praticar se não for uma renda universal, que para nós deveria até ser perenizada essa renda universal, porque o que estaremos fazendo agora será o que estaremos semeando e plantando para o pós-pandemia.
quer dizer, um Brasil organizado em novas bases, bases solidárias, que realmente a vida das pessoas esteja em primeiro lugar e não essa falsa dicotomia entre a vida das pessoas e a economia. Essas coisas estão absolutamente interligadas. A economia, ela depende das pessoas estarem vivas e organizadas de uma outra maneira, né? Então é perfeitamente viável o Brasil organizar políticas de proteção social, por que não? Quer dizer, há recursos, o Brasil é um país rico e há recursos para isso. Da mesma maneira como imediatamente se colocou 1,2 trilhão de reais para o sistema financeiro, por que não destinar isso para a esmagadora maioria da população brasileira? Então, nós consideramos que esse plano ele poderá contribuir muito para que haja uma orientação clara para a população brasileira. E é também uma demonstração de que a sociedade brasileira está viva, que nós estamos vivos, contribuindo com a competência, como as universidades públicas e a sociedade brasileira estão demonstrando nesse momento, e não queremos fugir a essa nossa responsabilidade. Estamos agora ingressando numa nova etapa, quis a vida que o primeiro momento de apresentação coletiva desse plano fosse na Unifesp. Acho que também não é à toa, porque estamos sendo parceiros dessa construção da Frente pela Vida e estamos organizando, já na semana que vem, uma agenda política de diálogos, seja com o Congresso, com a sociedade civil e também com as esferas do Sistema Único de Saúde. Vamos convidar o Ministério da Saúde, o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, para formarmos uma grande frente pela vida no Brasil, para proteger e ainda salvar vidas da nossa população e evitar mais sofrimentos evitáveis e absolutamente desnecessários. Então, agradecer muito a todos e estamos realmente muito imbuídos dessa responsabilidade coletiva nossa, de dar uma resposta à nossa sociedade e ao Brasil, porque somos brasileiras e brasileiros e queremos que esse país, e sabemos que esse país tem tudo para ser um grande país com outro projeto de desenvolvimento que inclua todo mundo. É isso que o SEBS, o Centro Brasileiro, o longevo Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, com mais de 40 anos de existência, se associa às nossas entidades aí parceiras nessa construção coletiva, como bem chamou a atenção tanto a Gunnar quanto o companheiro Pigato, e tenho certeza que Túlio e Dirceu Greco farão a mesma coisa. Obrigado, professora Virgínia, e a Unifesp também. Agradecemos muito sua fala, sua combatividade, sua clareza para apresentar os argumentos que embasam esse plano. Muito obrigada, professora Lúcia. Passo a palavra de imediato ao professor Túlio Batista Franco, psicólogo, que é coordenador nacional da Rede Unida. Professor Túlio também é professor associado do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense. Por favor, professor Túlio, a palavra é sua. Obrigado, boa noite. Agradeço a reitora Soraya, a Luciana, que nos convidou para cá, a você, Virgínia, que está conosco coordenando esse debate, os colegas aqui do Colegiado de Entidades Científicas do Conselho Nacional de Saúde, a Brasco, representado pelo Gunnar, SEBS, representado pela Lúcia, o SBB, representado pelo Dirceu, e o nosso presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato, que tem sido aí uma referência importante nesse combate que nós estamos fazendo nesse momento de pandemia. Mas eu gostaria de lembrar que o Sistema Único de Saúde ele vem há muitos anos sofrendo ataques violentos de um projeto de país, que é um projeto que não prioriza as políticas sociais. É um projeto que acha que a saúde pode ser mercado, pode ser uma mercadoria. E a maior violência contra o SUS foi a Emenda Constitucional 95, que congelou os gastos sociais e que está penalizando ainda mais o Sistema Único de Saúde. Mesmo assim,
o SUS tem sido um gigante no enfrentamento da pandemia de Covid-19 e nós devemos ao Sistema Único de Saúde o fato do povo brasileiro, apesar da imensa tragédia que o abate nesse momento, o fato disso não está sendo pior se deve ao Sistema Único de Saúde, à postura heróica dos trabalhadores, muitos deles adoecidos e mortos enfrentando a pandemia, e aos usuários e a sua resiliência. Então, a primeira questão que nós temos que ter a clareza é do enorme sofrimento que está sendo imposto ao povo brasileiro. Se nós podemos, por exemplo, lembrar que essa pandemia ela já produziu os desaparecidos da Covid. No momento de ápice de mortos e de colapso de leitos, por exemplo, muitas pessoas faleciam, eram desaparecidos, faleciam em casa, indígenas que tiveram seus bebês nos hospitais, e esses bebês desapareceram, rompendo uma tradição cultural dos próprios indígenas, agora está produzindo os desabrigados da quarentena, pessoas que perderam emprego, que perderam renda, estão sendo desabrigados, formando núcleos populacionais absolutamente precarizados. Então, são fenômenos que nos colocam numa situação não só de uma crise sanitária. Nós estamos vivendo uma crise civilizatória, onde o sistema sanitário, o sistema econômico, político estão em colapso e superados. Então, nós precisamos pensar o futuro. E esse futuro, após a pandemia, é a grande questão que nós enfrentamos agora. Então, nós temos aqui, e a Gunnar apresentou muito bem, as linhas gerais do plano de enfrentamento da Covid-19. Organizado por muitas entidades, e a ideia brilhante de que esse é um texto vivo, porque a sua segunda versão, que ficou pronta hoje com inúmeras entidades, ela não fecha o debate, ela não fecha o diálogo, ela não fecha a questão. Ela se mantém aberta para novos momentos, novas conjunturas, novas questões que vão surgir, novas entidades, novos agrupamentos sociais. Então, é um texto que ele vai ter uma função longa, uma vida longa, nesse sentido que ele vai se renovando na medida das contribuições e das necessidades. E é nesse sentido que nós temos que apontar para o futuro. Se ele lança as bases para o enfrentamento que nós temos que fazer agora, e a principal referência que esse país constituiu nesse período, ele pode ser a referência para as bases de um momento futuro e de um sistema único de saúde pós-pandemia. Essa é a questão fundamental, porque nós não podemos passar um momento tão grave e normalizar a nossa vida depois dele, pensando que ela pode ser igual ao momento que nós vivíamos antes da pandemia. Não, tem que ser muito melhor, tem que ser um outro mundo que caiba todas as pessoas. Um outro mundo que todas as vidas tenham importância. Um outro mundo onde a base da sociedade se dá pela ideia de comunidade, a ideia de constituição do comum entre nós, os princípios da solidariedade e o princípio da generosidade. Comunidade, generosidade e solidariedade marcaram muito o debate da Constituição de 1988. E tudo que o projeto liberal tenta fazer é romper com esses princípios, é destruir esse imaginário de uma sociedade que junta uns com os outros para resolver problemas, superar os problemas e construir uma nova vida e uma nova sociedade no Brasil. Então, nós temos que recuperar esses valores, porque a mesma crise sanitária, social e econômica, que eu digo que vivemos uma crise civilizatória, é uma crise dos valores e do pensamento. Então, esse plano, ele resgata esse sentido, ele resgata esses valores, e ele resgata a possibilidade de nós termos, no futuro, uma sociedade que dê valor a uma política social
de grande envergadura, como é o Sistema Único de Saúde, que tem por princípio e por base a defesa da vida de todas as vidas, dando a elas o mesmo significado, o mesmo sentido. Então, eu acho que isso é absolutamente importante, nós pensarmos como vamos construir as bases para esse momento seguinte, e esse plano ele lança as principais referências para essa intervenção hoje e para essa construção do futuro que está por vir. Então, muito obrigado à Unifesp pelo brilhante congresso e pela oportunidade de trazermos aqui essa discussão. Muito obrigado, Virgínia. No microfone. Muito grato, professor Túlio. E eu vou passar a palavra para o meu antigo colega de Universidade Federal de Minas Gerais, professor Dirceu Greco. E confesso, professor, que tive maior dificuldade em extrair algumas pouquinhas coisas do seu imenso e vasto currículo. O senhor é professor, já nem é mais titular, é professor emérito da UFMG. O senhor tem pesquisas no campo da imunologia, da infectologia, é membro da Comissão Nacional de AIDS e é presidente da Sociedade Brasileira de Bioética. O senhor tem uma vastíssima produção intelectual que eu acho que impressiona qualquer um que vá olhar o seu currículo Lattes. Professor, eu lhe passo a palavra com um comentário aqui já de um nosso colega, que eu acho que o senhor conhece, professor Jorge Arada. E ele diz o seguinte, que a questão da desigualdade e da iniquidade acentuam ainda mais isso que pode se chamar hoje, que está em curso, uma necropolítica. Então, eu gostaria que o senhor, se pudesse já, na sua intervenção, contemplar esse comentário que o professor Jorge Arada nos trouxe. Com a palavra o senhor, professor Dirceu. Professora Virgínia, eu só queria que você não me chamasse de senhor, nós somos colegas há tanto tempo, mas muito obrigado de todo modo por essa gentileza. Eu quero começar agradecendo também a honra que a Sociedade Brasileira de Bioética está, nesse momento, numa outra instituição pública, que é importantíssima, já foi comentado, né, a Unifesp. Eu vi a lista dos participantes, eu acabei entrando na lista de vocês, espetacular, exemplar, né? Isso tem de ser divulgado assim, para todo lado, e é importante nesse momento tão grave, né? Eu cumprimento Virgínia, a professora Soraya, a Luciana, e parabenizo, evidentemente, né, esse momento e o papel que as universidades públicas têm nesse enfrentamento, né? Eu concordo plenamente com a Arada, né? Nós estamos vivendo essa crise política já comentada, sanitária, social, econômica, que leva, e parece muito quase claramente, um processo de destruição por querer. Não é por inépcia, não, é uma necropolítica com fim para diminuir mesmo as pessoas que não têm capacidade de se defender completamente. Eu estou lembrando que Lúcia falou, e eu acho que é interessante lembrar um pouco dessa história mesmo, e o Pigato falou um pouco também, nós somos 4 instituições que temos assento no Conselho Nacional de Saúde. Isso fez uma diferença enorme para nós todos. Nós nos juntamos, SBD, SEBS, Rede Unida e Abrasco, e temos tido uma participação intensa, colegiada, aberta, democrática, e para nós, na SBB, tem sido um aprendizado importante trabalhar com essas pessoas, né? Nesse ponto, uma parte desse 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, como membros do Conselho Nacional de Saúde, participando da eleição do Pigato, né, que está conduzindo de maneira tão intensa um momento tão complicado, e tem uma coisa que nos une, além da nossa parte democrática, agora nos une a indignação. Eu acho que cada um de nós, cada hora que pensa um pouco e começa a desanimar, fala, não tem desânimo, nós temos indignação, a indignação nos leva a cada vez mais trabalhar e mobilizar. E o plano, né, o plano muito bem estruturado e nessa fase de ajuntamento, de crescimento, de vivacidade, né, certamente parabenizar o professor Naumar e Gunnar por esse processo. E do ponto de vista da bioética, muita coisa ali está envolvida, porque, claro, que os direitos humanos e a bioética estão envolvidos em praticamente tudo que a gente trabalha, nós todos.
Mas aí tem dois lados que eu acho importante a gente lembrar, né? Porque o plano está dirigido a quem? Ele está dirigido principalmente à população. O papel nosso, de cada um de nós médicos, nós psicólogos, profissionais de saúde, qualquer que seja, qualquer área que esteja trabalhando, o nosso fim não é a nós mesmos, né? A quem que nós servimos. E como funcionários públicos que somos, nós somos pagos pelo imposto para trabalhar para a população. Eu acho que é importante ter isso sempre na nossa frente, mostrar que nada que nós estamos fazendo é de benesse, isso é obrigação nossa de estar juntos, né? Apesar de sermos privilegiados, né? Você pensar essa mesa aqui, são mesas de pessoas que têm um privilégio de ter sido formados, somos, a maior parte, brancos, ainda bem que a maior parte é mulher, que esse é um bom sinal, né? A maior parte desse grupo que está trabalhando aqui é feminino, é muito importante isso. Mas, evidentemente, se nosso papel é esse, e pensar em relação à bioética e direitos humanos, nós estamos lidando com os destituídos historicamente, né? Os negros, população LGBT, os povos originários, população em situação de rua, esse absurdo dos privados de liberdade, mais de 750 mil pessoas, os migrantes e outros que não são minorias, mas são tão importantes quanto, as mulheres que sofrendo enormemente as violências todas, vamos pensar, e os idosos que, por azar, e lembra muito a epidemia da AIDS, foram chamados de grupo de risco. Olha que coisa mais absurda, lembra exatamente o HIV. Na época do HIV era o homem que fazia sexo com homem, se não era parte disso, você não estava garantido. No começo dessa epidemia, se você tinha menos de 60 anos, não tinha problema. Então, tudo isso aí envolve a iniquidade e estupidez, né, que foi incutida por esse governo completamente incapaz. E não só incapaz, né, porque incapaz você pode ser que melhore, não, eles são mesmo de maneira horrível, estão na frente do país numa época ruim, de todos os pontos de vista. Mas eu queria complementar, quer dizer, qual que é o papel, quando Gunnar mostrou muito bem lá, quando você fala assim, quais são as recomendações? Eu acho que pode dividir as recomendações em duas partes que são importantes, né? Uma parte de obrigações, que essa atinge as responsabilidades mesmo, do serviço público, do governo federal, dos governos estaduais. Essas são mais do que recomendações. E se fosse traduzido para o inglês, seria os must. Não era que deve, não, tem de. Então, esse é o papel que esse documento tem. Ele não pede, ele impõe. E nosso papel agora é entrar na segunda parte, eu queria terminar com ela. O outro lado é dos direitos. E aí sim, porque tudo nós estamos fazendo que é mais ou menos positivista, de cima para baixo, para a população, eu acho que o que está lá como direito é o direito a ter o direito. Quer dizer, esperar que essa população siga o preceito falado tão intensamente por Paulo Freire, que nem é dele, que é a história da emancipação, para que exijam seus direitos. E é claro que esse processo todo está imbricado em dois pilares que eu acho importantes aqui de comentar, que já foram falados. O primeiro é o Sistema Único de Saúde, que, se não tivesse, nesse momento, além da barbárie que nós estávamos já vivendo, teria o caos. Então, o SUS está se mostrando a força importante que é, apesar de tudo que foi feito com ele após o golpe de 2016. Emenda Constitucional 95, acabando praticamente com quase tudo que era necessário, mas, felizmente, um lado muito importante, que era o segundo pilar que eu ia comentar, que nós fazemos parte dele, que é o Conselho Nacional de Saúde. Quer dizer, esse é o local que nós todos devemos estar juntos, tanto o nacional de saúde, quanto o municipal, quanto o estadual, os conselhos de assistente social. Eu estou dizendo para nós aqui nesse momento, nós falando sobre saúde, quer dizer, esse é o pilar, onde pode sair essa resistência que eu estou dizendo, que é o direito que está nesse documento. Quer dizer, a hora que nós conseguimos cada vez mais que esse documento se expanda, e é muito interessante que está sendo lançado, como bem disse a Lúcia, dentro de uma instituição de ensino superior pública, de extrema qualidade, e quando nós conseguimos expandir isso para todos os lados, nós vamos ter muito mais tranquilidade, que tudo que está sendo falado como obrigação, ele pode ser utilizado por todas as pessoas para cobrar essa obrigação e esperar que as pessoas que são atingidas
E também Túlio falou muito bem, né? Os atingidos, os invisíveis, a mortalidade que há uns 35 anos atrás, quando eu e você estavam na universidade, durante a ditadura, escondiam os mortos, agora os invisíveis estão desaparecendo. Já era invisível, tornam-se mais desaparecidos ainda. Então, nesse momento, nós todos juntos, com o esforço de cada um, com o esforço total da sociedade brasileira, é o momento mesmo de manter a indignação, trabalhar com afinco, reforçar o Sistema Único de Saúde, principalmente, e ter certeza que o SUS agora pode ser utilizado, não agora, porque eu vou terminar com esse pedaço, mais um parágrafo só da minha cabeça aqui, que é o seguinte: nós estamos falando sobre uma epidemia que vai passar. Não sabemos quando, não sabemos como é que vai ser. Pode ser que seja a vacina que está em andamento aí, inclusive o Unifesp participa muito intensamente, mas não importa como é que ela vai desaparecer. Mas o país vai continuar do mesmo jeito que estava, porque a pandemia não substituiu nada dos processos ruins que nós estávamos vivendo, né? As doenças estavam lá, a pobreza está lá, a violência, a discriminação. Então, isso tudo que nós estamos falando aqui, ele tem de ser um legado para que, saindo essa população, sabendo o seu direito, vai falar assim: não, agora eu quero o meu direito. Inclusive, o mais simples que eu acho, que é a renda universal básica, que vale a pena agora cada vez mais reforçar, e não demagogicamente R$600 durante 3 meses ou 4 meses. Eu termino agradecendo outra vez. Prazer te ver, Virgínia, depois de tantos anos. Prazer estar aqui. Está aqui não, está aí, né? Nem sei onde é que eu estou mais. Eu tenho brincado que para mim todo dia parece segunda-feira. E acho que não é segunda-feira hoje, mas um grande abraço, parabéns pelo evento. Conta com a gente, a SPB está junto com esse grupo, com muita honra e muito afinco. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, professor. Realmente, né, é uma coisa paradoxal. Ao mesmo tempo, com toda essa situação extremamente complexa e sofrida, a gente tem a oportunidade de rever as pessoas. A Gunnar eu não revia, acho quase, nem vamos falar quantas décadas, né, Gunnar? Deixa para lá. Deixa para lá. Mas, enfim, olha, aqui, nas mensagens que os participantes estão nos passando, eles estão agradecendo essa oportunidade, dizendo que se sentem energizados por essas falas, né, dos nossos 5 palestrantes, cumprimentando vocês e dizendo que esse congresso está dando mais energia para lutar pela vida. Bom, e agora eu acho que a gente poderia comentar alguma coisa que apareceu aqui na fala do professor Nicanor, a questão do papel do Estado nesse momento, né? Porque nós temos só mais uns 10 ou 15 minutos, o papel do Estado nesse momento. E eu gostaria, se a Gunnar ou a Lúcia pudessem comentar, a questão da atenção básica, né? Que quando o Gunnar falou que não existe nenhuma campanha, né, que divulgue o que a população precisa fazer para se proteger, né? Há também uma campanha que parece que o enfrentamento da epidemia se dá a poder de UTI, de respirador, de vacina, que isso é que enfrenta a epidemia. Quando nós sabemos, né, que os países que conseguiram quebrar num determinado momento a epidemia, ou depois até de um momento errado, mas enfrentar a epidemia de uma maneira correta, enfrentaram, né, no nível mais próximo das pessoas, no nível que nós teríamos aqui com as nossas mais de 40 mil unidades básicas de saúde no Brasil inteiro, né? E com o pessoal, nossos trabalhadores do SUS, que o professor Túlio se referiu também, né, que estão ainda aqui desprotegidos e em risco, trabalhando para ajudar as pessoas. Então, eu gostaria que vocês comentassem isso, o papel do Estado e a questão da atenção básica no enfrentamento da epidemia, que tem sido deixada de lado, né? Eu posso começar, pode ser? Claro. Então, o que a gente tem trabalhado é o seguinte: nessa situação, o que aconteceu? Foi necessário orientar as pessoas, né, que tivessem um outro tipo de abordagem na atenção primária para que não fosse um foco de disseminação do vírus. Por outro lado, como já foi falado aqui, né, quando a epidemia chegou, o SUS já vinha cheio de problemas e a atenção primária muito atacada. Então, o desmonte que teve, né, diminuiu o número de agentes, demissões, né,
de muitos profissionais da atenção primária, pegou a atenção primária despreparada, mas sem condição, inclusive, de se organizar para fazer essa diferenciação. Não pode parar de atender quem já vinha atendendo, mas tem que fazer um fluxo em separado para garantir que proteger os profissionais e as outras pessoas que estão indo lá. O que se percebe, e aí a Abrasco, eu não sei se vocês têm acompanhado alguns painéis da Abrasco que têm falado da atenção primária, e a rede APS da Abrasco tem feito um trabalho onde está avaliando, se eu estou falando um pouco do que eu sei, mas os colegas também têm muita experiência nisso, né, das outras entidades. O que está se avaliando é que nos lugares onde a atenção primária já vinha numa condição melhor, o enfrentamento também foi melhor. Né? Se havia algum nível mínimo de organização, e por mais que as políticas, né, desse governo e do governo anterior, do finalzinho, né, o governo Temer e daqui para cá, o Bolsonaro pior ainda, né, inclusive com a EC 95, quando essas políticas chegaram e desmontaram a atenção primária, o que sustentou foi aqueles lugares que tinham profissional definido, equipes bem montadas, as pessoas entendendo o seu papel. Então, isso segurou um pouco. Mas é bem verdade, a atenção primária ficou numa situação ruim. E não se trabalhou muito, eu acho que não se trabalhou em termos de organização, é o que está faltando, a questão do plano. Uma integração do que seria. Então, a vigilância epidemiológica é uma função da atenção primária, né? Descobrir os contactantes, fazer todo esse cuidado com o isolamento de quem precisa, orientar. Porque as pessoas estão perdidas, realmente as pessoas estão perdidas. A Lúcia falou isso e é verdade, as pessoas estão perdidas, porque chega um nível de informação vindo dos pesquisadores e de quem está na televisão seguindo a ciência e falando o que deve ser feito, e vem por parte do governo federal outra orientação. As pessoas estão perdidas. O que poderia ajudar? São os agentes comunitários, os profissionais que já conhecem as famílias, que já estão no contato direto ali para fazer isso. Então, é fundamental esse trabalho. Só que, por conta da situação, que é um vírus que vai atropelando tudo, vai complicando a situação de todo mundo, eu acho que teria que priorizar o teleatendimento. Mas não é assim, hoje vai ser o teleatendimento. Tem que ter formação para isso, tem que ter organização para isso, tem que ter suporte para isso e financiamento para isso, né? Então, isso tudo numa situação de desmonte complicou bastante. Agora, eu só acho que não está pior, até porque a atenção primária no Brasil foi resolutiva. Isso até sem falar da saída dos médicos, né? O desmantelamento do programa, mas sem falar disso. Mas eu acho assim, agora, e a gente tem no plano um foco muito importante na atenção primária, como orientadora da linha de cuidado. E aí a gente tem que recuperar isso e juntar com a vigilância. A gente teve um painel muito interessante na Abrasco falando disso, e vamos ter um próximo falando também novamente da força da atenção primária nesse combate. Virgínia, eu posso continuar, complementar um pouco, continuar nessa mesma colocação de Gunnar. Eu acho que o Brasil ele perdeu, embora a gente nunca possa dizer que está perdido totalmente, mas eu acho que perdeu uma grande oportunidade de ter uma estratégia de enfrentamento da pandemia a partir da atenção primária. Essa seria o grande diferencial e a contribuição que o Brasil poderia ter dado com essa imensa capilaridade da atenção primária no Brasil inteiro. Eu acho que a gente poderia ter realmente controlado como outros países fizeram, não seria uma novidade. Então, essa estratégia de não colocar o centro da atenção nas comunidades, nos territórios, nós estamos pagando preço por conta dessa escolha equivocada de estratégias de enfrentamento da pandemia. Acho que isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. Eu acho que tem 3 eixos nessa questão da pandemia. O primeiro que é a organização da saúde, dos serviços de saúde. A organização dos serviços de saúde a partir da coordenação da atenção primária teria sido uma estratégia absolutamente fundamental nesse momento. O segundo eixo é a questão da comunicação. Esse eixo da comunicação, eu acho que é um eixo que está um fracasso retumbante no Brasil. Quer dizer, não só um fracasso retumbante, como um estímulo criminoso a estratégias completamente ambíguas, completamente contraditórias, que chegam a ser enlouquecedoras.
para uma população. Quer dizer, você vê qualquer discussão, por mínima que seja, você não consegue estabelecer critérios alinhados para que a população se aproprie daquele conjunto de debates e informação, interaja com aquilo de uma maneira qualificada, para poder até ter meios e condições também de se colocar e se proteger a si, a sua comunidade, a sua família, a sua comunidade, o seu bairro, enfim, o seu país, né? Então, essa estratégia da comunicação é outra falência monumental. E o terceiro eixo é a questão da proteção social. Quer dizer, nós não podemos, nesse país, com uma desigualdade abissal, com essa matriz escravocrata, porque não tenhamos ilusão. O que está aí hoje no Brasil é fruto dessa matriz da escravidão no Brasil. Quer dizer, você ter hoje, no meio da pandemia, além de um lado da questão sanitária, você ter um governo indicando esse kit cloroquina, entendeu? Esse kit Covid que está se alastrando pelo Brasil, tem de um outro lado o ministro da Economia hoje dizendo que ele vai aprofundar e retomar a reforma da Previdência no seu viés capitalização, retomar a radicalização da reforma trabalhista, quer dizer, é realmente, como disse um outro colega aí, a necropolítica na sua mais elevada experimentação. Quer dizer, então, realmente, o papel do Estado, se a coisa que ficou evidente nesse processo da pandemia da Covid-19 no Brasil e no mundo, é o fracasso das políticas ultraneoliberais. Elas são um fracasso global. Quer dizer, então, na verdade, todos os países do mundo colocam hoje a necessidade do Boris Johnson, um homem da extrema-direita, dizendo que é necessário um Estado forte para enfrentar os desafios da humanidade nesse momento. Há outros debates globais que colocam a questão do Estado como fundamental. O Estado não pode continuar sendo um Estado fraco, vulnerável, incapaz para a esmagadora maioria e um Estado forte para meia dúzia de 3 bilionários. Quer dizer, então, essa desigualdade, essa concentração de riqueza é outra reforma, como disse até, eu não sei se foi o Túlio ou o Dirceu Greco, mas colocando, ou o Pigato, mas colocando a necessidade da gente aprofundar mudanças civilizatórias. Essa questão de uma reforma tributária no Brasil, progressiva, ela é uma questão estratégica também. Nós estamos vendo isso aqui agora. Não é uma questão teórica. A necessidade da distribuição da riqueza, da distribuição daquilo que a sociedade produz como um todo, ela é emergencial. Quer dizer, a perenização de uma renda universal digna é uma coisa estratégica para o desenvolvimento. O sistema único de saúde, como não só um bem público, uma construção de um bem público da sociedade brasileira, mas como também algo que distribui riqueza, distribui renda, é fundamental. Você ter, por exemplo, a saúde como eixo estratégico de desenvolvimento, a questão ambiental como eixo estratégico de desenvolvimento, é fundamental. Nós não podemos, o Brasil, ficar mendigando equipamentos como respiradores, como equipamento de proteção individual. Isso é ridículo. Isso é uma coisa caricata. Você tendo a quantidade de universidades, de centros de pesquisa no Brasil, como é que a gente não assegura uma soberania e uma segurança sanitária para esse país? Como é que a saúde, o complexo econômico e industrial da saúde, não pode ser considerado um eixo estratégico de desenvolvimento? Então, sim, o Estado é algo fundamental na organização de uma sociedade solidária, numa sociedade companheira. Eu até me lembro sempre do Vitor Jara, aquele músico chileno que foi barbaramente assassinado na ditadura chilena, que tinha uma música que era uma música que se tornou quase que um hino no Chile, chamado Direito de Viver em Paz. Nós temos o direito de viver em paz, de sermos felizes, de sermos companheiras e companheiros um dos outros, de construirmos, como o Túlio falou, essa coisa do bem comum. Isso é um valor inestimável.
Enquanto isso, eles só querem passar a boiada da privatização do saneamento, da quebra dos direitos trabalhistas, enfim. Mas nós podemos, e eu acho que essa é a lição número 1 dessa pandemia, construir uma outra maneira de viver, um outro modo de viver a vida. Eu acho que isso é algo fundamental das lições da pandemia da Covid-19. Obrigada, professora Lúcia. Mais algum dos palestrantes quer falar? Porque, infelizmente, será a fala final. Eu quero dizer. Eu acho que nós já falamos e estamos repetindo, né? Porque nós sabemos o diagnóstico, sabemos qual que é o tratamento. Agora, isso só vai acontecer se as pessoas se juntarem de verdade, né? Pelos seus direitos, porque é um governo irresponsável, completamente irresponsável, é uma necropolítica, é neoliberal. Nós sabemos disso tudo, estão fazendo isso todos os dias, conosco e contra nós. Então, eu penso que, claro, evidentemente, juntos, do ponto de vista das entidades de saúde coletiva, de bioética, Conselho Nacional de Saúde, nós temos um papel imprescindível nisso. Mas a mudança só vai acontecer, na minha opinião, talvez ingênua, quando ela vier de baixo para cima mesmo. Quer dizer, quando essas pessoas aí, esses invisíveis que estão morrendo aos montes, né? 75 mil mortes só da pandemia, nós estamos esquecendo o resto que morre aí, solto para esse mundo, a violência policial, a violência contra a mulher. Então, eu penso que é um momento complicado, mas é um momento que juntos, né, e aqui é um lugar bom, esse lugar que nós estamos hoje, o lugar de fala hoje, é um lugar espetacular. Universidades públicas com pessoas de estruturas públicas discutindo sobre o público. Eu termino agradecendo outra vez o convite, parabenizando Virgínia, o pessoal, meus colegas de Conselho Nacional de Saúde, e vamos juntos. Por mim, não passarão. É isso mesmo, professor, não passarão. Obrigada. Gostaria só de, rapidamente, Virgínia, me remeter às pessoas, né, que outro dia eu estava vendo um debate e justamente alguém estava falando que parece que as pessoas estão naturalizando as mortes, ou seja, ao invés de construir, entre aspas, um novo normal, até não acho que essa expressão seja muito adequada, mas ela representa alguma coisa para as pessoas, elas, ao invés de construir um novo normal, estão naturalizando e normalizando esse período de morte, sofrimento e doença, porque nós vimos todos os lugares abrirem a economia, abrir as atividades comerciais, no momento que nós estamos vivendo o ápice, o pique, né, o ápice da pandemia no Brasil. Quer dizer, é o pior momento para isso, né? As pessoas não estão com proteção suficiente para fazer isso. Então, a gente precisa retomar o sentido, né, da vida, da nossa atividade, dos nossos valores. Nós temos que começar a pensar sobre tudo isso e imaginar que a gente precisa nos constituirmos como novos sujeitos, né? Assim como nós pretendemos constituir uma nova sociedade nesse país e não normalizar esse período. Então, esse debate, eu acredito que ele está apenas começando, ele vai longe ainda, acredito que a gente vai viver esse período ainda por mais algum tempo mais longo que nós desejávamos, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, parabéns à Unifesp pela promoção desse debate. E o Fernando Pigato, ele pode nos brindar aí com a sua fala final também. Só queria, assim, dizer que a gente tem que continuar com a esperança de esperançar de Paulo Freire, sabendo que todos os dias a gente vai dormir e quando a gente acordar no outro dia, a gente está fazendo muito para salvar vidas. Se a gente não tivesse fazendo aquilo que a gente está fazendo, teríamos já perdido muito mais vidas. Então, a luta é dura, né? Tem um ditado de um gaúcho aqui, amigo nosso, que ele diz que para nós nunca foi fácil, e se fosse fácil, não seria para nós. Então, essa luta é nossa, essa luta é do povo. Né? É por isso que, lutando, se faz um Brasil novo. Tem uma música que diz isso, do MST. Então, vamos lá,
vamos seguir em frente, né? E um forte aí, abraços a todos e todas. Muito obrigado, professora Virgínia, também, a professora Soraya, que não está mais aqui, mas que continua com a gente, a Unifesp, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, juntos e juntas. Sigamos, venceremos. Então, eu só quero, assim como última saudação, dizer que nós somos muito reconhecidos, né, a presença de vocês aqui, né, ao conhecimento que chegou a todos esses que nos ouviram, foram 3.000 pessoas em todas as salas, e que puderam conhecer a Frente pela Vida, puderam até saber que nossa reitora está nessa Frente pela Vida, e que, com certeza, isso vai dar um novo impulso, né, tanto eu acho que gente muito jovem que ouviu isso pela primeira vez, como gente mais madura, como eu, né, que pega uma nova energia. Tenho certeza que esse ânimo a gente não vai deixar que ele se empobreça. Eu acho que essa participação de vocês foi muito bem-vinda. Eu acho que para todos aqui da Unifesp, a gente fica extremamente honrado que aqui tenha sido lançado dessa maneira mais maciça, né, este plano em defesa da vida. Muito obrigada a todos. Eu espero que a gente se reencontre ainda aí pelo caminho, com certeza. Né? Eu não agradeci, mas obrigada, tá? Muito obrigada, Virgínia, a você, a Luciana, a Soraya, e parabéns para a Unifesp, tá? A gente vai seguir junto. Muito obrigada. Nossos agradecimentos. Viu? Muito todo mundo na Ágora da Brasco, né, Gundá? Os debates da Ágora da Brasco, que têm sido muito importantes também. Pois é, mas é uma trabalheira. Mas eu imagino. É como o Pigato falou, a gente está aí para isso, né? Tá certo, é isso mesmo. Gente, obrigada. Prazer, gente, esse encontro. Até. Gente, muito obrigada. Tchau, Túlio, Lúcia. Obrigado, tchau. Obrigada aí o pessoal que ajudou aí na TI. Sim, e a Luciana Surjus. Pois é, ela foi ótima. Exatamente, que conseguiu colocar vocês todos juntos aqui hoje, para nossa alegria, né? Obrigada. Tchau, Guná. Tchau, Túlio. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, Dirceu. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, Virgínia.